Olá, meu nome é Fernando Braga, eu sou geógrafo, professor do mestrado profissional de ensino de geografia, o Prof. EPT do IFMG, e juntos vamos trabalhar a disciplina de metrópole, região e novas regionalizações. Esse curso vai ser ofertado por mim e pelo professor Leandro Aguiar de Souza, e nessa aula nós vamos tratar sobre região e a ciência geográfica, tá? A aula que vai ser dada em duas partes, essa é a parte 1. Vamos começar, pessoal? Bom, tentando apresentar para vocês aqui os objetivos dessa aula, a ideia é que a gente possa conversar um pouco aqui e apresentar para vocês o debate sobre o posicionamento da geografia junto a outras ciências e também como a categoria região, essa categoria de análise geográfica que é tão importante para a gente, ela é central para a caracterização da geografia como um campo de estudos e no posicionamento dela junto às outras ciências. Bom, essa aula faz parte dessa parte inicial do nosso curso, que vai tentar tratar, a partir de algumas reflexões, de alguns textos, sobre as origens do conceito de região na geografia e efetivamente as formas como, ao longo do tempo, os geógrafos foram se apoderando do conceito de região e utilizando essa categoria de análise dentro das suas diferentes concepções, formas de conceber a geografia em si como ciência e os seus estudos em particular. Então, essa discussão inicial vai ser dividida em duas partes. A primeira parte, na aula de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre uma perspectiva que defende a geografia como sendo composta de duas abordagens que são distintas, mas complementares. A abordagem sistemática e a abordagem regional. Na segunda aula, na próxima aula, nós vamos ver a crítica a essa divisão entre sistemática e regional a partir da refutação do que se denominou de excepcionalismo em geografia. E a defesa, então, ao romper com o excepcionalismo, de fazer uma aproximação mais evidente entre a geografia e as ciências sistemáticas. Mas vamos em partes, tá? Hoje a gente vai tentar trabalhar como que foi formulada essa perspectiva aí que a geografia pode ser dividida entre sistemática e regional. Para isso, o nosso texto base foi escrito por esse geógrafo, uma figura importante no pensamento geográfico, que é o Richard Hartshorne, e hoje a gente vai estar trabalhando então com uma exposição desse capítulo chamado Divide-se a Geografia em Sistemática e Regional, que faz parte desse livro, Propósitos e Natureza da Geografia. Existe ele publicado em português pela editora Russitec. É um livro escrito em 1959 que tem uma importância aí grande nessa discussão a respeito da epistemologia da geografia, do posicionamento da geografia junto a outras ciências. Essa é parte fundamental da trajetória acadêmica do Hartshorne. Ele é, como vocês podem ver aí, um geógrafo americano, viveu até 1992 e tem como principais obras esses dois livros que tratam exatamente dessa discussão a respeito da geografia, da sua natureza, dos seus propósitos. E ele tem essa contribuição fundamental na epistemologia da geografia e é muito conhecido, muito lembrado sobre essa defesa da integração entre a geografia geral e a geografia regional. Então vamos aqui a tentar mergulhar um pouco no pensamento do Richard Hartshorne, tá? Então, primeira questão que é importante a gente fazer uma contextualização do problema. Ele vai nos trazer essa questão do dualismo, tá? O dualismo é efetivamente essa divisão da geografia enquanto ciência em duas abordagens que para muitos, ao longo aí do estudo da história do pensamento geográfico, para muitos podem ser consideradas como abordagens conflitantes, tá? Então, de um lado a geografia geral,
e aí podendo assumir outras denominações, como sistemática ou tópica. A gente vai passar por algumas dessas denominações aqui, cada uma tem um significado específico, tá? Então, quando a gente fala de geografia geral, muitas vezes nos livros didáticos a gente ainda tem essa perspectiva, né? Muitos livros didáticos, por exemplo, da nossa época de escola, vêm com essa denominação de geografia geral e geografia do Brasil, um pouco dentro dessa perspectiva aqui mesmo, né? Então, o livro trataria de uma geografia geral, de uma geografia que aborda o mundo inteiro e as suas diferentes relações e fenômenos numa perspectiva global, e uma geografia especial ou regional, que seria, nesse caso, então, a geografia do Brasil. Então, ela também pode assumir a perspectiva de sistemática na medida que se aproxima do que se chamam de ciências sistemáticas, ou ciências que tratam de determinados assuntos de forma sistemática, no sentido de coletar informações, produzir hipóteses, né, em cima dessas informações, e a partir dessas hipóteses construir então teorias, e essas teorias permitirem haver previsibilidade. Então, essa seria um percurso, né, de qualquer ciência sistemática, que no fim, né, o seu objetivo último seria construir leis ou reconhecer padrões e regularidades no mundo, e esses padrões e regularidades nos permitiriam ter uma compreensão melhor do mundo, né, uma compreensão mais clara de como o mundo funciona. Nesse caso, a geografia sistemática também tentaria fazer esse esforço, né, ao trabalhar os temas, né, que são próprios da geografia, né, a cobertura todos os elementos que constituem a paisagem, como a paisagem se estrutura a partir da inter-relação entre os seus diferentes elementos naturais ou humanos, e dessa maneira conseguir constituir leis gerais que pudessem explicar essas inter-relações. E também na perspectiva de uma geografia tópica, uma geografia que trabalhasse temas específicos ou tópicos específicos e explorasse esses tópicos de uma forma também sistemática. Então, uma geografia que se preocupasse, por exemplo, com o clima, né, o estudo do clima ou o estudo do relevo, né, e por aí vai. Enfim, então essa seria, né, a parte da geografia que estuda a Terra como um todo, né, e descreve aí as suas divisões e fenômenos que a afetam, proporcionando então os fundamentos básicos para constituir leis gerais da geografia. Por outro lado, a geografia especial, ela se dedicaria a uma aplicação da geografia geral ao estudo dos lugares. Então, nesse caso, seria uma característica específica da geografia de se valer, né, de conhecimentos construídos ou na geografia ou em qualquer outra ciência para construir uma noção, né, um conhecimento a respeito de um recorte de área específico, tá? E o conhecimento amplo desse recorte de área e das inter-relações entre fenômenos que constituem aquela área específica seria então o que a gente chama de geografia daquela área, né, ou geografia ou uma geografia regional. Está aí então um conflito, né, uma perspectiva mesmo do que seria mais importante, tá, para a geografia como ciência, se é uma aproximação mais forte da geografia geral, e no sentido de que a geografia poderia, como outras ciências, construir leis gerais a respeito do funcionamento do mundo, ou então se a geografia deveria se dedicar a essa perspectiva regional e promover descrições particulares a respeito de recortes de área que efetivamente poderiam ser consideradas como geografia dos lugares, e essa talvez seria, para alguns,
digamos assim, o objetivo final da geografia, né? A geografia teria nascido enquanto um campo do conhecimento exatamente para isso, para que os homens pudessem conhecer os lugares a fundo, né? E lançar um olhar muito específico sobre as áreas, e essa seria, no fim, a missão de cada geógrafo, e não uma missão, como outras ciências, de constituir um conhecimento geral sobre o mundo. Então, aparentemente existiria aí uma dicotomia, um dualismo e até um conflito entre os geógrafos que se dedicam à geografia geral e os geógrafos que se dedicam à geografia regional. E é disso que o Hartshorne vai tentar tratar no seu, nesse capítulo, né? No livro como um todo, mas nesse capítulo em particular. Tá? Então, levantar aqui algumas questões-chave, tá? Sistematizar aqui algo que já foi dito até o momento. Então, a primeira questão que seria fundamental, né? Então, para pensar no avanço do conhecimento geográfico, como é que a geografia evolui enquanto ciência, enquanto um conhecimento fundamental, importante no mundo, o que é mais importante? É construir um vasto conhecimento a respeito da inter-relação entre os elementos que constituem a paisagem, e né, nas unidades geográficas em particular, então me debruçar sobre recortes de área em particular e construir aí um conhecimento muito vasto e descritivo, analítico, né, mas que nos permitisse dizer que a gente é capaz de falar sobre a geografia de um determinado lugar, de uma área, ou então, a partir do estudo, né, dos elementos da paisagem ao longo de toda a crosta terrestre, ou seja, interrelacionados ou independentes, né, e que recobrem, né, parte ou toda a crosta terrestre, identificar quais são os padrões gerais dessas relações. Então, o que faria a geografia avançar mais como conhecimento, né, o que tornaria ela mais relevante, mais importante para o mundo. E por trás dessa questão está o que tornaria, na verdade, a geografia mais científica. Tá? Então, nesse momento da história, a gente percebe que nesse texto, no texto da próxima aula, que existe uma preocupação muito grande em tentar qualificar a geografia, né, ou posicionar a geografia ao lado de outras ciências e tentar entender o quão científica era a geografia. Né? Talvez esse debate, não é que ele ficou menos importante, mas talvez esse debate tenha um elemento, né, de ser datado no tempo. Em alguns momentos ele talvez hoje talvez ele não seja mais tão importante no sentido de tentar fazer a defesa que a geografia é ou não uma ciência, mas evidentemente isso ainda continua, né, isso ainda continua uma questão importante dentro de um debate mais amplo, né, a respeito da epistemologia da geografia. Isso nunca deixou de ser um debate, uma construção. Mas aqui eu acho que existe um elemento interessante da gente notar, que é uma preocupação das ciências humanas, né, se posicionarem, se colocarem diante, por exemplo, de outras ciências, digamos assim, mais rígidas, né, como a física, como a biologia, também como conhecimentos científicos válidos, né, e que deveriam ganhar aí o seu espaço enquanto ciência. Tá? Então, é interessante também ver esse pano de fundo, né, por trás da discussão nessa época, e isso é fundamental aqui, né, tanto nesse texto como no próximo texto que a gente vai estudar. Outra questão também que é chave na discussão que o Hartshorne coloca é a respeito da própria natureza da região. Seria a região, né, apenas um recorte, uma forma de delimitar um determinado espaço no território, ou será que a gente poderia dizer que as regiões são unidades reais de área? O que é efetivamente o espaço que a gente se apropria e vive nesse espaço e compreende como uma unidade territorial onde a nossa
onde a nossa existência toma lugar. Hoje em dia a gente vive um mundo cada vez mais conectado, né? A gente tem essa sensação de que a gente pode alcançar informações, meios de vida, ou até nos conectar diretamente às pessoas e a produção, né, de conhecimento, de informação, de cultura de qualquer outro lugar do mundo, né? Isso tem ficado cada vez mais fácil, né, pelo progresso dos meios de comunicação e pela própria compressão do espaço-tempo, né, na medida que a gente consegue fazer essas conexões em tempo real, consegue conversar com outras pessoas em outros lugares do mundo numa imagem Full HD. Isso de alguma forma pode, né, para algumas pessoas diluir a importância das áreas, né, das distâncias a serem percorridas, mas ainda assim, né, cabe entender que a gente não deixou de viver nos lugares, a gente não deixou de se relacionar, de construir o espaço, e nesse sentido cabe essa questão, né? Será que a gente vive no mundo como um todo, ou a gente vive em unidades de área, e elas então que ganham significado? Então uma geografia do mundo seria uma geografia mais abstrata do que uma geografia das áreas? Nesse sentido, então, talvez as áreas poderiam ter uma unidade real, né? Elas poderiam existir mais concretamente do que o próprio mundo como um todo. E nesse sentido, as características específicas dessas áreas, né, a forma como elas existem, ainda que interconectadas com outras, né, mas como uma unidade completa, talvez não seria, né, interessante, não faria sentido, ao pensar em todas as interconexões que existem nessa área, dizer que leis gerais vão se aplicar a todos os espaços, a todas as regiões. Então, né, essa é uma questão importante, porque vai exatamente no cerne do próprio conceito de região. Será que a região é um tipo de recorte que a gente faz, né, uma abstração do mundo, ou ela é uma aproximação de alguma coisa que efetivamente existe, em alguma medida pode até ter mais significado do que toda, né, a extensão da crosta terrestre, né, tomada como o lugar onde a gente vive, ou o espaço que a gente estuda na geografia. Bom, outra questão também é que como é que a geografia poderia se consolidar como uma ciência sem se dedicar prioritariamente a sistematizar padrões gerais de funcionamento dos elementos que compõem a crosta, gerando previsibilidade? É aquela questão de fazer uma aproximação da geografia com as outras ciências. Se a geografia, enquanto avança na produção do seu conhecimento, seria incapaz de produzir leis gerais, de reconhecer regularidades, de permitir a construção de previsibilidade, né, a respeito de como o mundo funciona, será que ela é realmente uma ciência? Será que ela tem validade enquanto conhecimento científico, se ela não é capaz de, enquanto estuda a crosta e a distribuição dos elementos, lançar hipóteses, testar essas hipóteses e verificar que essas hipóteses se repetem, né, em diversas outras situações ou em diversas outras localizações? Se tudo é muito particular, se tudo só acontece uma vez em um determinado lugar, será que esse conhecimento que é construído sobre esses lugares tem validade científica? Então, também, né, no cerne desse debate estava essa questão fundamental. Outra questão que fica particular, né, da própria geografia e dessa percepção de estudos localizados, né, de estudos aplicados, é que, em alguma medida, podia se fazer a defesa de que as ciências sistemáticas elas são tão mais científicas quanto mais gerais elas são, né? Então, porque a física consegue descrever o comportamento da gravidade em qualquer parte do planeta Terra ou até do universo, isso a torna extremamente científica, porque aquele conceito está instrumentalizado e tem aplicação em todo o nosso universo, digamos assim. Agora, se a explicação ela fica muito atomizada, porque ela se refere a um ponto muito particular do mundo, né, a um ponto muito particular da realidade, então a gente poderia dizer que ela
vai se tornando, quando ela vai considerando a geografia, ou seja, os lugares, as particularidades, né, ela vai ficando menos científica, né? Então, ela é muito científica quando ela descreve leis gerais, e quanto mais geográfica ela fica, menos, menos científica ela fica, né? Se as leis, na hora de aplicar a lei num determinado lugar, tem que traçar toda uma outra série de considerações e de exceções, então será que a construção de um conhecimento sistemático não entra em conflito com a própria construção do conhecimento geográfico? Então, será que a geografia não tem um caráter de anti-ciência, pelo menos nesse sentido, né, de que, por falar de questões muito específicas, de inter-relações muito específicas que só se dão uma vez em um determinado espaço, será que isso já não seria uma forma de excluir o conhecimento geográfico enquanto conhecimento científico válido? Pelo menos se a gente considera que o conhecimento científico é esse que produz leis gerais? Enfim. E, por fim, né, se deveria a geografia enquanto disciplina se aproximar dessas ciências sistemáticas, ou seja, né, de buscar construir leis e conhecimentos gerais a respeito do funcionamento do mundo como um todo, e aí fica né, os estudos regionais exatamente com uma posição não científica, talvez até um tipo de arte, ainda que se aproprie de conhecimentos geográficos, ele não seria o cerne da geografia. Outro caminho seria a geografia se reconhecer como um campo de estudo específico, né? Você dizer que não tem necessidade de alinhamento com as ciências sistemáticas, e que ela inclusive tem esse papel interessante, fundamental, de fazer a fusão de vários outros conhecimentos científicos. Ela é um ponto de contato, de encontro, em que vários conhecimentos de várias outras ciências, leis gerais que vão sendo formuladas a respeito do funcionamento do mundo, elas se encontram na geografia, e a partir daí a geografia constitui o conhecimento a respeito de um lugar. Qual caminho a geografia deveria tomar para se tornar mais relevante no mundo? Então são questões interessantes, instigantes, e que estão aqui no cerne desse debate. Então vamos ver como é que o Hartshorne tentou dar significado a esse conjunto de desafios, né, que foram colocados nesse ponto aqui, realmente da natureza da geografia enquanto conhecimento científico. Bom, Hartshorne então vai propor que essas duas perspectivas, né, a sistemática e a regional, coexistam. Tá? E, nesse sentido, somente com essas duas perspectivas coexistindo, a geografia efetivamente vai ser capaz de cumprir o seu papel. E o papel é, segundo ele, descrever as integrações complexas entre fenômenos que variam através das áreas. Então, cabe ao geógrafo, né, e à geografia enquanto conhecimento produzir respostas para o mundo, para a sociedade, a respeito de como os lugares, as áreas, os recordiários se organizam e promovem a interação entre os diferentes fenômenos que estão ali colocados, seja os fenômenos e os elementos físicos e os elementos humanos também, como eles interagem, e apenas investindo nessas duas perspectivas, tanto nos estudos tópicos e na construção de leis gerais, como também se dedicando aos estudos de como esses elementos particularmente se relacionam numa área, que a geografia vai conseguir efetivamente cumprir o seu papel. Bom, então a ideia que ele vai propor aqui é de uma validade, tá, da existência dessas duas abordagens. Ele confirma que essas duas abordagens efetivamente existem, que elas têm esse grau de contradição, né? Elas não podem efetivamente ser sobrepostas, né? Me parece que ele confirma essa questão, mas por outro lado ele não vê isso como um problema, como uma contradição, mas sendo necessário, né, fazer a defesa de que elas se relacionam aí num contínuo, né, e que podem, de forma complementar, as duas abordagens constituir, né, fazer a geografia se tornar, né, aquilo para qual ela foi criada, né, esse campo do conhecimento. Então, vamos tentar passar aí, né, pela questão da lógica da análise regional e tópica,
E um elemento interessante aqui é que ele vai tentar mostrar vantagens e desvantagens, né, de trabalhar com as duas perspectivas, de modo que esse argumento de que elas precisam conviver, né, e trabalhar lado a lado, né, seja reforçado. Tá? Então, qual seria o objeto de estudo da geografia? Seria a crosta terrestre, tá? Dotada de uma multiplicidade de fenômenos. Esses fenômenos vão ser heterogêneos, eles vão ser variáveis, de acordo com os lugares, eles são interrelacionados entre um mesmo lugar e intervinculados entre lugares diferentes. Então, enfim, a gente tem as determinantes do clima, a cobertura vegetal, as redes hidrográficas, mas a gente tem também as estruturas de cidade, as estruturas, né, que vinculam lugares a alguns lugares a outros, né, por meio de redes de transporte. A gente tem as atividades econômicas que, por sua vez, podem promover alterações substanciais na própria cobertura vegetal, quando a gente fala, por exemplo, no caso da agricultura, ou promover movimentações, né, movimentações ou modificações drásticas na paisagem, como, por exemplo, as atividades mineradoras. Então, enfim, todos esses elementos estão ali colocados, né, e são interrelacionados, constituem a paisagem, constituem a forma como a gente se apropria da crosta terrestre, ou como a própria crosta terrestre funciona, e eles, em maior ou menor medida, estão interconectados numa área específica, né? Eles são interrelacionados, mas mesmo que você consiga, né, que você seja capaz de identificar uma área específica onde você pode traçar para ela ali uma geografia. Talvez isso seja muito fácil, por exemplo, numa ilha, né? Falar assim, a geografia da Austrália, então ela está ali cercada, né, por oceanos de todos os lados, então se tornou ali uma área, né, muito bem delimitada. Em outros casos, a gente falar de uma geografia, por exemplo, do Brasil, né, ou geografia da França, você vai ter ali uma série de elementos intervinculados para fora dessas fronteiras que não exatamente, né, permitem falar de uma autonomia explícita. Então, o fato é que tanto a área pode estar muito intervinculada, as áreas podem estar muito intervinculadas, né, com fenômenos de outras áreas, como também comparando uma área com a outra, ainda que seja possível distinguir as áreas com clareza, a forma como os elementos vão estar interrelacionados em cada lugar diferem muito, né? Então, citando aí o autor, as relações e conexões se distribuem em matéria de grau, desde as muito estreitas até as bastante tênues. Então, ainda que a gente admita que a crosta terrestre é o nosso objeto de estudo, que o nosso interesse é compreender as interrelações entre os elementos que compõem a crosta terrestre, sejam naturais ou humanos, é muito difícil fazer uma afirmação categórica sobre como esses elementos se relacionam nas diferentes áreas. Então, há consequências para esse fato, tá? E essas consequências acabam tendo um impacto importante no próprio método, tá? Então, algumas dessas consequências. A totalidade dos fenômenos em um dado lugar não vai constituir uma integração única. Então, ela provavelmente varia conforme as condições naturais e os determinantes socio-históricos. Pode ser que uma determinada condição natural de um lugar tenha muita influência sobre a organização social ou a própria dinâmica ambiental, porque em algum momento a presença, né, de sociedades naquele lugar trouxe em relevo, por exemplo, um determinado uso do solo, ou promoveu alterações na composição do solo, ou
na distribuição da fauna e da flora, enfim, determinados elementos que podem ter pouca importância para a dinâmica de inter-relações no lugar, podem ganhar relevo e muita importância em função de fatores sócio-históricos, né? Os mesmos elementos às vezes podem se repetir em alguns lugares, mas ainda que eles se repitam, o fato é que como as relações em lugares diferentes vão ser diferentes, né, eles podem ter níveis de importância diferentes diferentes também. Alguns fenômenos então vão gerar forte interdependência entre os lugares, né, vão causar, vão tornar as conexões, né, entre os lugares mais fortes. Outros fenômenos, por exemplo, né, vão tornar os lugares independentes uns dos outros. Então, por exemplo, os corpos d'água e os relevos, né, o relevo, né, a forma como o relevo se dispõe, pode muito bem causar, né, efetivo isolamento entre lugares, ainda que haja contiguidade territorial. Outros elementos, né, como planícies e corpos d'água, podem gerar mais conexões ainda entre os lugares. Então, enfim, né, difícil classificar. Os homens também não vão poder conhecer os lugares profundamente a partir de considerações genéricas sobre os fenômenos. E aí, talvez uma crítica à utilidade da geografia sistemática. A gente vê no Hartshorne, né, pelo menos na minha leitura, né, alguma preferência para a importância da geografia regional, né? Ele aparentemente se inclina, né, a fazer uma defesa da importância desse campo, talvez porque, né, no momento histórico ele via, né, um movimento de desprezar a geografia regional, mas enfim, né, a gente vê isso um pouco. Então, ele está dizendo isso, né, que os homens não vão poder conhecer bem um lugar a partir de considerações muito genéricas, né, de leis genéricas sobre os fenômenos. E efetivamente existe, desde qualquer momento da história, um interesse válido, importante das pessoas, das sociedades a respeito das particularidades de cada lugar. E a geografia sempre foi o conhecimento, né, sempre foi atribuída à geografia a missão de fornecer esse conhecimento para a sociedade. Então ela sempre teve esse papel social importante, a depender, né, de um determinado lugar. Mas isso em qualquer momento da história, né, os governos ou alguns grupos sociais organizados, enfim, né, sempre existem coletivos que têm muito interesse em conhecer detalhadamente, por uma razão ou outra, as características particulares de um lugar, e isso sempre foi algo importante para a geografia. Tanto que, né, aí ele vai mencionar um dos pais da geografia, que é o Vidal de la Blache, que faz essa definição, que é uma definição famosa, né, que no fim das contas o que é a geografia? É o estudo dos lugares, né, é conhecer bem os lugares, é se aprofundar a respeito dos lugares. Então, ainda que exista uma dificuldade grande de classificar e conhecer esses fenômenos interrelacionados, que haja muita dificuldade de estabelecer parâmetros claros a respeito desses fenômenos, e isso levaria a uma generalidade grande, ainda assim deve-se fazer esse esforço de conhecer os lugares com profundidade, porque essa seria uma das missões mais importantes da geografia. Bom, então qual seria o método para tentar chegar a esse conhecimento amplo a respeito dos lugares? Ele vai propor uma perspectiva de fazer isso de uma forma bem segmentada. Então, eu faço, né, com base em algum recorte de área que eu escolho, né, eu faço um exame genérico, né, dos fenômenos que podem ser percebidos ali naquele recorte de área, as diversas combinações, relações, conexões, como elas estão integradas, ou de maneira estreita ou de maneira frouxa, e a partir disso talvez seja possível constituir então o caráter daquela área. Então lança-se um olhar generalista a princípio sobre talvez tudo que exista naquela área, e aos poucos você vai dividindo esses aspectos em segmentos. Então certamente alguns vão estar mais fortemente relacionados, né? Não há dúvida, por exemplo, que as condições climáticas têm forte relação em relação à vegetação,
que tem forte relação, né, na composição do solo, que vai ter uma relação estreita com as práticas, né, a distribuição da fauna e da flora, mas também com as práticas agrícolas que podem ser ali tomadas. Então você vai tentando identificar outras atividades econômicas que por acaso não sejam estritamente relacionadas ao uso da natureza, mas que tenham sido desenvolvidas a partir de outras relações constituídas naquela área, talvez não tenham que necessariamente ser classificadas e compreendidas junto, né, com essa geografia natural, mas enfim. Então você vai tentando segmentar esses elementos e reconhecê-los, né, de forma separada, e ao fazer essa segmentação, certamente os próprios segmentos podem ser subdivididos. Então seria um contínuo de tentar compreender os lugares e racionalmente tentar fazer essas classificações e segmentações até encontrar elementos isolados, né, até chegar nas características dos elementos isolados. Então eu olho para a inter-relação entre clima, vegetação, solo e agricultura, depois posso entrar basicamente ali na cobertura vegetal, depois dentro da cobertura vegetal fazer as relações entre a cobertura e o relevo, e depois vou segmentando isso, e isso em alguma medida constituiria então a geografia da área, né, a compreensão de todos esses fenômenos. E aí ele vai fazer uma relação, né, para dizer que isso não é nada especial, né, não é nada de tão diferente assim em relação a outras ciências. Ele vai fazer uma relação dizendo que isso é uma espécie de anatomia da crosta terrestre. Então, que caberia esse paralelo entre a geografia e a anatomia, guardadas as devidas proporções, porque a anatomia faz algo similar. Então você tem, né, o corpo humano, né, em paralelo à crosta terrestre. Ele tem uma unidade que é muito clara, né? Todo corpo humano tem uma unidade, você pode analisar o corpo humano como um todo sem muitos problemas, mas quem vai se aprofundar na anatomia do corpo humano não pode parar, né, numa reflexão geral sobre o corpo. Certamente vai haver necessidade de dividir o corpo em partes e tentar compreender como cada parte funciona nos seus mínimos detalhes. Então, falando só de uma leitura superficial do corpo humano, né, você pode pensar no corpo humano como um todo no sentido da mobilidade, né, da capacidade que o corpo humano tem de se movimentar, mas você vai, por exemplo, também se aprofundar especificamente nos braços e nas pernas, e no braço, por exemplo, ainda você vai lançar um olhar muito específico sobre a mão, e lançando um olhar muito específico sobre a mão, você ainda precisa lançar um olhar específico sobre os dedos, e por aí vai. Enfim, da mesma forma a gente faz isso com a crosta terrestre. A gente analisa ela como um todo, depois vai tentando subdividir em áreas, e cada área você vai tentando construir um conhecimento mais específico desses espaços. Alguns problemas nessa comparação, obviamente, e ele aponta, né? Enquanto a anatomia tem bilhões de corpos humanos para comparar e talvez chegar a um corpo humano médio, né, a características que são padronizadas entre os corpos humanos, inclusive até apontar né, os desvios em relação a um corpo humano padrão, né, ou a algumas formas de corpo humano que são padrão. Crosta terrestre a gente só tem uma. Então não dá para levar a crosta terrestre para o laboratório, não dá para compará-la com várias e várias outras crostas terrestres para tentar encontrar com mais facilidade determinadas regularidades. E isso afastaria essa comparação, né? Mas para o Hartshorne ela ainda é uma comparação válida. Só que ele precisa admitir que também de forma diferente da anatomia, né, a gente pode chegar no estudo da anatomia humana podem haver, evidentemente, né, na classificação dos órgãos, da forma como as coisas se relacionam, né, algumas contradições e debates dentro do estudo da anatomia, mas no caso da crosta terrestre é bem mais complexo, né? Então, acho que poucas pessoas fariam uma classificação, por exemplo, da anatomia que não identificasse o braço ou a mão, como eu falei aqui antes, como uma parte
como uma parte, né, um setor que pode ser considerado como um setor específico. Dividir o mundo em áreas não é tão simples assim, né? Talvez as ilhas possam claramente ser colocadas como áreas em que, né, qualquer classificação poderia fazer a divisão, e outros elementos naturais possam, né, também construir essas divisões, mas no caso da crosta terrestre não é tão simples assim dizer quais são as áreas, né? Ainda mais se a gente remonta aquela perspectiva que ele deu como regiões, como unidades legítimas de área, né? Aí fica mais difícil ainda. E essas interrelações são bem mais complexas de classificar e dizer, né, como está colocado aqui, que nós vamos ser capazes de, ao fazer a geografia de uma área, examinar todos os fenômenos, conhecer todas as interconexões e relações, ainda que sejam as fracas, as frouxas, evidentemente é uma tarefa impossível e ele reconhece isso. Então, nós temos que reduzir, né, para estar mais próximo da realidade, a gente tem que reduzir efetivamente o esforço da geografia regional a uma relação de reduzir no sentido de trazer, né, para o pesquisador a responsabilidade de eleger aqueles elementos que ele considera mais importantes. Então passa pelo crivo do interesse do pesquisador, do olhar daquele que vai fazer, né, os estudos regionais, a identificação dos fenômenos que são mais importantes. E a identificação desses fenômenos, muitas vezes ela não vai ser objetiva, ela vai depender das escolhas, daquilo que é desejável. Então o Rachmaninoff alerta para isso, né, que ao construir a geografia de um lugar, seria talvez essa G, ele nem coloca o maiúsculo não, mas eu coloquei aqui para fazer a diferença, um G maiúsculo, que talvez seria a geografia ideal de um lugar, que seria a capacidade de construir todas as interrelações de um determinado lugar. Como esse esforço é impossível, ela acaba se tornando o máximo de conhecimentos desejados a respeito daquele lugar, né? Os estudos podem ser demandados, né? O pesquisador tem a sua própria história, tem um olhar que ele lança sobre os espaços, então é impossível dizer que se constrói a geografia de um lugar fazendo a interação entre todos os elementos. Então, nesse sentido, a totalidade dos fenômenos ela vai ser intangível do ponto de vista metodológico, mas o geógrafo pode se esforçar, né, com método adequado a chegar a uma determinada geografia dos lugares que seja interessante e útil. E é isso que ele defende que a geografia faz, né, sempre fez, tem que continuar fazendo. Seguindo, então, a gente pode pensar sobre essa contradição com o método tópico. Então, como eu coloquei, né, o ato de dividir o mundo em áreas é bem menos óbvio do que na anatomia humana e também vai depender largamente da conveniência que faz a divisão. Então, nesse sentido, talvez seja interessante, como a gente não vai conseguir aprender todos os fenômenos, a gente lançar um olhar detalhado a respeito de um ou outro fenômeno específico e das suas interrelações, comparando com áreas. E aí a gente se distanciaria da análise regional e iria para a análise tópica. Então, quando a gente seleciona um fenômeno específico e vai comparando ele em diferentes áreas, talvez seja mais efetivo para identificar as conexões causais entre os fenômenos. Contudo, ele vai colocar um porém nesse ponto, que isso é tão mais verdade quanto mais os estudos se dedicam aos elementos ambientais, aos elementos naturais. Então, estudos globais de classificação de zonas climáticas, por exemplo, são perfeitos nesse ponto. Mas quando você vai considerar a diversidade social, é difícil fazer classificações que apontem os lugares tão específicos, onde a história importa, onde a relação homem e meio, né, e daquele grupo de homens importa, para fazer esses estudos tópicos. Então, mais uma vez, essa contradição se coloca, né, e ainda que seja interessante a análise sistemática, a análise regional não deixa de ter o seu valor e a sua importância para a geografia chegar no seu objetivo final. Nesse caso, então, cabe considerar que ambos esses métodos vão violar a unidade geográfica do mundo. Você nem vai ser capaz de construir uma geografia de um lugar
que seja tão detalhada a ponto de descrever todas as relações entre os fenômenos, e talvez isso nem seja interessante, né? Voltando aí àquela perspectiva das monografias regionais, que detalham, descrevem e depois, né, vão só juntar poeira numa biblioteca, porque é tão detalhado que não atende ao interesse de ninguém. Da mesma forma também quando a gente fala de fenômenos, inter-relações entre fenômenos na perspectiva da crosta terrestre como um todo, você sempre vai esbarrar nessa dificuldade, né, especialmente se entra a dinâmica social junto, né, nessa dificuldade de classificar, categorizar, né, e dizer. Ele dá o exemplo, por exemplo, se a gente vai estudar a cultura do arroz no mundo inteiro, né, para tentar compreender como é que é a dinâmica, né, das plantações de arroz, a única conclusão que você pode chegar sobre o cultivo do arroz no mundo inteiro é que o arroz é plantado. De resto, vai haver uma série de particularidades locais, né, da relação dos homens com aquela produção econômica em si, que não podem ser efetivamente comparáveis e gerar leis gerais. Enfim, então, em ambos os casos, né, a unidade geográfica do mundo está violada, e isso ajuda a defender a ideia de que ambas as abordagens precisam continuar acontecendo. Isso é tanto melhor para a geografia. Bom, seguindo então, ele vai tentar mostrar, inclusive, de que existe uma influência recíproca entre os métodos tópico e regional. Ambas as abordagens têm vantagens e limitações, e por isso elas precisam se complementar num contínuo. Aí ele vai dar um exemplo muito interessante de que o cruzamento entre o método tópico e regional, por exemplo, se dá quando a gente fala de complexo, os tais dos complexos de elementos, né? Um conceito que ele apresenta, mas que é muito comum quando a gente estuda aí alguns temas na geografia. Ele vai dizer que esses complexos de elementos são generalizações descritivas simultâneas de dois ou mais elementos, gerando tipos observáveis. Então, nós temos, por exemplo, né, os domínios morfoclimáticos, os tipos de clima, determinados complexos, cinturões. Então, a geografia se vale dessas denominações para tentar fazer classificações básicas do mundo, né? E muitas vezes esses domínios são o ponto de partida, são o ponto de entrada para a gente fazer a compreensão de um determinado local. Mas muitas vezes, né, ao tomar isso, né, tomar um domínio genérico como ponto de entrada, é necessário fazer considerações e adaptações desses domínios às realidades locais. Mas esse seria um ponto em que, por exemplo, né, o exemplo mais comum, né, a gente teria o domínio da savana como uma unidade, né, de paisagem e de paisagem, né, dada pela inter-relação entre vários elementos, né, cobertura vegetal, clima, né, fauna. Você teria essa classificação genérica como um domínio importante, mas ao analisar, por exemplo, o caso brasileiro, a savana tem que ser subdividida em algumas subclassificações que a gente poderia chamar de savana, mas que são muito particulares no caso brasileiro, como, por exemplo, a caatinga e o cerrado, né, para dar um exemplo. A mesma coisa com o clima, né? Então, o clima tropical, mas aí a gente vai inserindo outras coisas, né? Tropical, típico, de altitude, seco ou úmido. Então, seria a porta de entrada para o estudo das regiões e dos locais. Isso, então, existe a validade de constituir domínios muito genéricos, que são, então, parte da geografia sistemática, mas existe também a necessidade de fazer um aprofundamento nesses estudos e particularizar, né, a compreensão desses domínios em lugares que seria parte, então, da geografia regional. E lembrando desse outro elemento, né, que sempre volta, né, quanto mais influência antrópica existe, né, na construção dessas interações entre áreas, mais frágil vai ser a validade de um complexo de elementos, né? Então, um limitante, né, para a geografia sistemática
dar conta de explicar a complexidade do mundo. Bom, outra questão que ele vai levantar também, que é importante, né, para ele, é fazer a diferenciação entre o método regional e a geografia regional. Por um lado, né, você tem o que ele, né, desde o início aqui da nossa conversa até agora, né, o que está sendo chamado de geografia regional, mas ele está apontando que o conceito de região muitas vezes pode ter um uso mais flexível, né, ou até uma definição confusa, de modo que se aproprie do uso da palavra de região, não para falar efetivamente do que desses recortes de área que a gente descreve ao produzir uma geografia regional, uma geografia daquela região, mas sim é um método, né? Simplesmente é um método que tanto é usado na geografia regional como na geografia sistemática, tá? Então ele pode ser usado na análise de integrações elementares, que seria assim essa abordagem tópica extrema. Então eu estou estudando um fenômeno e eu divido o mundo em regiões onde aquele fenômeno tem lugar. Ou numa integração máxima, né, entre elementos, que seria essa abordagem regional extrema. Então, ele vai tentar dar uma definição, mas dizer que essa definição na geografia é super confusa e frouxa, né? Que a região é uma área de localização específica, de certo modo distinta de outras áreas, estendendo-se até o alcance dessa distinção. Então, nesse sentido, quando apropria-se do conceito de região para aplicar o método regional, e essa não seria uma abordagem da geografia, mas um método que ambas as abordagens podem usar, região é fazer diferenciação de áreas. Então a divisão regional, ela vai se distanciar dessa descrição de áreas detalhada, ainda que a palavra região seja empregada aí para ambos os casos. Então existe aí, né, uma flexibilidade, talvez até uma confusão no uso desse conceito. Então quando ele fala de método regional, isso trata-se apenas de dividir o território por algum tipo de critério. E nesse sentido a gente poderia até entender duas possibilidades de fazer a divisão regional. Então o método regional pode conduzir o geógrafo a essas duas abordagens. Primeiro, regiões formais, classificadas a partir da identificação de um caráter de uniformidade, que pode ser interpretado como um espaço, em grande medida homogêneo, ou seja, a região formal seria, né, o que alguns chamam de região homogênea, mas ele prefere ficar com o termo região formal, que seria essa tentativa de particularizar um determinado espaço a partir de um tema específico ou de um conjunto limitado de temas que tornam aquele espaço particular e homogêneo. Então há uma grande área onde praticamente todo mundo trabalha com a plantação de algodão. Então uma grande zona de colheita, de plantio e colheita de algodão, onde essa é a atividade econômica, os homens vivem em função dessa atividade, o solo, a paisagem, tudo é próprio para a realização dessa atividade. Então você consegue ali delimitar uma região algodoeira, suponhamos assim, que tem grande homogeneidade. Ou então, num sentido oposto, né, a essa perspectiva de homogeneidade, o que ele chama de regiões funcionais, que é quando a classificação vai privilegiar algum elemento que faça interconexão entre lugares. Então, algum elemento da natureza, por exemplo, uma bacia hidrográfica que conecta vários lugares diferentes, mas ela está ali, presente, conectando. Uma determinada atividade econômica, que pode significar, né, trocas simbólicas, né, físicas ou simbólicas entre os espaços, né, e gerando, por exemplo, espaços interdependentes, né, redes de hierarquia de cidades, por exemplo, ou no caso, né, de algo que é totalmente construído, né, que é totalmente simbólico, que é a abrangência da administração pública, né, limites territoriais dados pela construção de estados nacionais ou de províncias, né, de áreas administrativas, né, que são, no fim das contas, também artificiais, e da mesma forma também áreas onde determinada legislação alcança, determinada uso de uma língua alcança, enfim, né? Então também podem ser regiões que fazem sentido, fazem sentido a sua classificação não pela homogeneidade, mas sim por elementos que conjugam, né, os diferentes lugares e fazem eles funcionarem como uma unidade, tá? Então, por isso, regiões funcionais. E nenhuma dessas duas abordagens, né, no caso, seria capaz de captar a geografia de uma área, aquela geografia, né,
que ele fala, né, que é esse conhecimento amplo de todas as interconexões, né, porque esse esforço aqui de regionalizar a partir de um método seriam simplificações. Então, ao regionalizar, você não está construindo a geografia de uma área, você está simplesmente a dividindo. Então, por fim, tá? Para a gente encerrar aqui essa exposição, algumas questões, tá? Então, primeiro, né, o Hartmann vai reconhecer a existência dessas duas grandes abordagens na geografia, defendendo que elas não são concorrentes, mas complementares. O objetivo final, ao fazer essas duas abordagens coexistirem, né, seria compreender a complexidade total da integração formada pelos fenômenos interrelacionados no mesmo lugar e também interligados entre vários lugares. Então, lançar esse olhar sobre o mundo e dar as respostas que a humanidade sempre esperou da geografia, a respeito de compreender como são os lugares e como eles funcionam. E cada abordagem vai se prestar, então, elas não são contraditórias, mas elas se prestam a uma etapa particular da compreensão dessa realidade e por isso elas podem coexistir para promover um avanço na geografia. E também, né, por fim, que a geografia não seria a única ciência com essa característica peculiar, e aí ele afasta, né, por exemplo, na comparação com a anatomia e com outros campos do saber, ele tenta afastar essa acusação de anticientificismo, pelo menos nesse lado, né, nessa abordagem da geografia regional, né, e combater esses que defendem que a geografia precisa se aproximar mais das ciências sistemáticas e por isso ser sistemática, né, e abandonar relegar uma posição não científica, essa abordagem regional, e isso é o que ele defende que não deve acontecer, pois você perderia uma parte fundamental, né, do que ele entende como a missão final do conhecimento geográfico. Bom, então, um tema interessante, uma discussão instigante, eu espero que vocês possam fazer a leitura do texto, né, e essa aula possa ter ajudado aí né, como um roteiro para a leitura e compreensão dos pontos principais do texto. Então a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado pela atenção.